Quanto que você teve que tirar do bolso para viabilizar esse empreendimento aí? Para viabilizar o empreendimento, eu tirei do meu bolso 32 mil, por volta de R$ 32.500. 32.500 para viabilizar o empreendimento de 1 milhão. De 1 milhão. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns, assim como você, assim como eu, que estão construindo imóveis para vender. E o meu convidado de hoje é o Cleiton Tiburtino. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia para entender como que ele começou na incorporação imobiliária, como que ele viabilizou primeiro o empreendimento dele para construir imóveis para vender. E se você está caindo de paraquedas aqui no meu perfil, talvez nos últimos dias, talvez ainda não conheça muito bem, fique durante esse podcast, tenho certeza que você vai gostar, para entender que não só o Léo constrói para vender, mas outras pessoas comuns começaram sem recursos próprios, sem experiência na área e, passinho por passinho, foram construindo seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Fala, Léo. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo tranquilo. Show de bola. Eu também estou te ouvindo bem. Como que você tá, cara? Tudo certinho aí? Tô feliz, motivado. Maravilha. Obrigado por ter aceito o convite aí para bater um papo hoje e contar um pouco da sua jornada aí na incorporação imobiliária. Eu gostaria de saber de que cidade você está falando, de que estado você está falando. Eu falo de João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Pô, que lugar lindo. Tive a oportunidade de conhecer ali e sempre falo, toda vez que tem alguma live, alguma conversa, eu sempre falo com alguém de João Pessoa ou da Paraíba, eu falo sobre João Pessoa, o quanto eu fiquei feliz e impactado positivamente em conhecer. Eu tive a oportunidade de fazer um laudo naquele prédio que deve estar ainda do mesmo jeito, prédio bem alto lá no altiplano, que é um elefante branco lá. Ele está parado, uns 50 e poucos pavimentos de altura lá. 55 pavimentos. 55 pavimentos, exatamente. Eu fui em 2019 lá fazer um laudo para recomeçar a incorporação daquele edifício. Entendi. E não começou até agora, porque o pessoal não se acertou até agora para começar. Tá no impasse, né? Mas a parte boa é que eu comi, como que é? Negócio com farinha de milho, como que vocês comem aí? Cuscuz. Cuscuz com Cuscuz. ovo. Cuscuz com carne seca. Comida típica, né? Aqui no sul a gente come polenta, né? Que é com farinha de milho, mas é de outra maneira. E cuscuz eu nunca tinha comido. Provei ali e gostei muito das pessoas. Gostei muito, muito. Fui assim, ó. Fiquei sinceramente impactado com a hospitalidade, com a galera ali, super aberta a trocar ideia, conversar. Foi muito bacana mesmo, cara. O povo aqui é um povo bem caloroso. Você mora no paraíso, pode ter certeza. É um lugar muito incrível aí. Mas me conta um pouco mais, Cleito. O que você faz da vida, cara? Então, cara, minha atividade eu sou corretor de imóveis, né? Eu atuo na venda de imóveis. Eu atuo na zona sul da cidade, vendendo imóveis de médio e baixo padrão, não de alto padrão. Mais minha casa é Casa Verde e Amarela. Uhum. Legal. Você está há quantos anos construindo, como corretor de imóveis? Já faz tempo? Na verdade, eu comecei em 2019, né? Eu morei um tempo em Recife, eu trabalhei no varejo, era gerente de uma varejista, e voltei para cá em 2019, e aí decidi exercer a profissão de corretor, né? Fiz o curso, me realizei, e aí comecei a atuar no mercado. Legal. E como que você me conheceu, Cleiton? Então, cara, foi por acaso. O que acontece? Eu estava fazendo, na verdade, eu tentei incorporar antes, mas eu estava tendo muito problema. Tava bem difícil. Eu tive um sócio que me deu um trabalho danado e levei prejuízo, né, nesse negócio. Foi um negócio bem nocivo para mim, não foi legal. E no meio desse negócio, eram duas casas geminadas, né, o projeto de fazer. A gente não se acertou mais e eu terminei ficando com a obra pela metade, sem ter muita experiência com a obra. Eu não tinha muita experiência. Então, o curso, eu, por acaso, vendo na internet, procurando me aprimorar, buscando informação, vi uma chamada sua. Aí eu me interessei, eu falei, pô, sacada, eu vou entrar. Aí eu entrei para buscar informação, né? Que eu queria me especializar, queria poder tocar a obra que eu tinha na primeira obra,
com mais propriedade, né? Que eu não tinha. Sim. E aí quando eu fui me aprofundando, aí foi onde me deu o start de construir os imóveis maiores, né? Foi dessa maneira que eu conheci, achei você. Legal, cara, legal. E então você está no teu primeiro empreendimento depois desse rompimento com o teu antigo parceiro aí, como que tá? Que tipo de empreendimento é? Então, eu tô Conta um fazendo pouco. uma casa, é uma casa de 165 metros, num condomínio fechado aqui em João Pessoa. É um condomínio bem conhecido aqui, o Sunville. Uhum, Essa casa, ela tá orçada em 600 mil. uhum. É uma casa que tem um padrão bacana já. E a venda dela dá em torno de 6 mil reais o metro quadrado aqui. Tá na média de 1 milhão a venda. 1 milhão à venda. Olha só. Interessante. 600 mil, a gente está falando aí em, se fosse 50, faria para 900, 60. É, olha só, tá na média daquela média que eu geralmente passo, né? Na verdade, que eu falo para a maior parte das pessoas que se vende por 50% acima do quanto custou, para não criar uma expectativa alta, né? No É, teu caso, você está fazendo aí uns 65%, você vai vender 65% acima do custo. Uma margem de lucro bem interessante, mais de 40% de retorno. mais de 40%. E se eu contar a exposição de caixa, aí que o retorno ela, Aí ela vai lá nas alturas, né? vai lá nas alturas. Vai lá nas alturas. Quanto que você teve que tirar do bolso para viabilizar Então, esse empreendimento aí? para viabilizar o empreendimento, eu tirei do meu bolso 32 mil por volta de 32.500 reais. 32.500 para viabilizar o empreendimento de 1 milhão. De 1 milhão. Olha só. E você utilizou esse valor para quê? Então, foi o seguinte, eu fiz. Vou te contar mais ou menos como é que foi a trajetória, né? Quando eu comprei. Conta aí. Pode, Pronto. tem tempo. Se quiser Quando eu uma cuia comprei. de chimarrão, não tem chimarrão aqui hoje. Não deu tempo de fazer. Vou fazer um Fala curso de aí. coisa. Quando, quando eu entrei na comunidade, eu adquiri o curso, né, no finalzinho de janeiro. E já com essa ideia de fazer no alto padrão, porque eu estava fazendo essas duas casas, mas eu já tinha um conhecimento de gente que trabalhava nesse nicho de alto padrão. Mas eu não tinha experiência, não tinha know-how, não tinha base para fazer isso. Aí quando eu comprei o curso, eu comecei a trabalhar a estratégia 90D, né? Eu comecei a me Ótimo. preparar para poder conseguir fazer, viabilizar o empreendimento. Aí eu comecei o curso, fui fazendo os passo a passos, eu fiz minha declaração de imposto de renda, porque eu era autônomo, eu Ótimo. tinha um CNPJ que não tinha faturamento. Aí eu fui seguindo passo a passo, acreditando, forçando lá direitinho. E aí fiz minha declaração de imposto de renda, fui para o correspondente bancário e aprovei o crédito. Quase que Boa. era inteira, cara, quando ele aprovou meu crédito. Aprovou quanto? Ele me aprovou 800 mil, Mais do que precisou. mais do que precisou. Aí quando ele aprovou o crédito, aí eu falei, e agora? E agora o que eu faço? Qual que é o próximo passo, né? Então, cara, aí eu fui buscar terreno. Ótimo. Só que meu capital era muito pouco na época. Eu tava com pouco capital porque eu tava terminando o outro empreendimento que não era um valor tão alto também e também não me Sim. deixou. Não, eu praticamente troquei dinheiro, infelizmente. É, Deixa eu abrir um parênteses aí. Você não trocou dinheiro. Você ganhou muito dinheiro. Você só não está levando isso em consideração. A ah, melhor forma de aprender é errando, né? É na prática. Ó, tem gente que entra pro meu direct e pede assim, Léo, tem uma pós-graduação de tal faculdade sobre incorporação imobiliária e custa, sei lá, 15, 30, 50 mil reais. Falei, cara, pode fazer, tudo agrega, sempre agrega alguma coisa, mas não tem forma melhor de você aprender investindo o teu dinheiro do que fazendo acontecer, errando e aprendendo na prática com a dor do erro. Que ele é bom, a gente às vezes tem medo do erro, né? Mas, e ele não é gostoso, né? Não é, nossa, legal ter errado, né? Não é, só que ele é o melhor professor nosso. E veja só, você trocou dinheiro, você empatou. Provavelmente você não saiu perdendo, assim, tive prejuízo. não, Investi 100 mil reais e sair com zero. não, não Isso prejuízo. Não, não, prejuízo não, financeiramente não. Mas você teve um ganho muito grande que foi o teu eu ganhei muito, know-how. foi.
você ganhou experiência. Porque, Você completou um ciclo, né? verdade, E eu aí, sei, com o conhecimento da comunidade, com o conhecimento que você... Aí você falou, olha, aqui eu errei. Putz, aqui eu fiz assim. E o Léo tá dizendo para fazer assado. E com isso, aí sim você aprende o conteúdo. Por quê? Porque você praticou antes, você errou e agora você entendeu como que deveria ser feito, né? Então, foi um investimento que deu muito retorno nesse teu primeiro empreendimento, pode ter certeza. foi muito retorno. E, inclusive, eu utilizei muitas informações do curso, da comunidade, para poder até documentar outro empreendimento, para poder fazer a parte que eu não tinha conhecimento. Ótimo. Foi muito rico, né? E eu assumi Sim, o outro empreendimento parado, sem ninguém, sem nada, a obra parada, e não foi fácil. sim. Foi, foi bem legal. Aí, voltando, Léo, aí depois do que eu fiz a aprovação de crédito, eu fui buscar como eu estava com a exposição quando eu estava com caixa muito baixo, eu fui buscar alternativas para poder viabilizar a compra do terreno. Ótimo. A primeira ideia foi buscar investidores, né? Falei com algumas pessoas e aí estava negociando, ia fluir o negócio, mas aí consegui uma oportunidade ímpar para mim. Eu consegui um lote na incorporadora do condomínio e voltou um lote lá, não sei por qual motivo, e eu consegui comprar esse lote dando 10% de sinal. Esse lote custou 145 mil. Eu dei 14.500 de sinal no lote. Com o contrato na mão, fui buscar projeto. Fiz parceria com um conhecido meu, que é engenheiro, que me ajudou bastante também nessa parte. Ele fez o projeto para mim. Não, perdão, vou fazer uma correção. Eu fiz o projeto arquitetônico com Uhum. conhecida minha também. Sim. E eu fiz um acordo com eles para poder pagar os projetos quando eu recebesse o do banco. Seguiu o método arrisca, hein? Arrisca, cara, arrisca. Não falhou nada, foi arrisca. Aí eu fiz dessa maneira, né? Eu fiz um acordo com eles para poder fazer os projetos. Levantei o arquitetônico, o projeto estrutural, levantei o hidrossanitário, o elétrico e aí eu apresentei eu passei para o banco, apresentei para o banco. E aí o banco liberou meu contrato para assinar. Aí essa foi mais uma exposição de caixa. Eu fiz o pagamento da taxa lá da assinatura do banco. Foi mais Sim. R$ 3.000. Então aí já foi, totalizou mais ou menos 18 mil. E depois disso, eu fui buscar documento do imóvel para poder registrar o contrato. Registrar o Uhum. contrato, paguei o ITBI, né, do terreno, e paguei o cartório. E em seguida, solicitei um adiantamento de 20%. Uhum. Arrisca, do jeito do curso, cara. Aí o Uhum. banco disponibilizou os 20% já inicial. Sim. E aí eu comecei a me preparar para fazer a obra. Ótimo. Aí a gente iniciou a obra. Hoje a gente está na 16ª semana de obra. A casa já está bem à frente. A gente já vai encher a segunda laje agora. A casa que é a menina dos meus olhos vai ficar. Eu tô encantado com a casa, porque Que é bom. minha, né, cara? Ali eu tô vendo meu trabalho, meu esforço, minha dedicação. Crescer. Exatamente. E assim, eu não sou um cara que vem de família que tem que tem condição, tem muito dinheiro, entendeu? Então eu tô lutando, tô na batalha. E você me ajudou muito nessa parte aí, cara. Eu sou muito grato a você. É gostoso isso, né, Cleiton? A gente vê o nosso suor sendo, vamos dizer, tangibilizado. A gente vê os tijolinhos literalmente sendo empilhados, né? É, O suor do nosso trabalho sendo transferido em algo seguro, que é um imóvel, né? E que um dia vai ser o lar de uma família. A gente está construindo o verdade. sonho de alguém. E é o nosso sonho também, que é construir o nosso patrimônio, que é alcançar a liberdade financeira, que é ter dar uma melhor condição de vida para a nossa família, né? Ou viajar, ou seja qual for o desejo de cada um. Então a gente está construindo o nosso sonho e também construindo o sonho de uma outra pessoa paralelo, né? E o mais legal, poxa, ó, é teu segundo empreendimento. Teu primeiro, você ganhou muito conhecimento, você E não ganhou financeiramente. foi. Esse aqui você já vai construir um caixa legal. Você vai construir um caixa legal já.
Muita gente não ganha no ano, ou às vezes na vida, o que você vai ganhar com um empreendimento desse aí. Às vezes a gente entra numa bolha, cara, né? Porque a gente só vê o nosso círculozinho, mas pô, é um dinheiro que realmente vai vir aí para compor teu patrimônio. Porque você, como corretor de imóveis, você paga tuas contas, você se vira, É. dá teu giro no mês. E essa casa que você está fazendo, que não, provavelmente, depois eu quero saber quanto tempo toma do seu dia aí para poder gerir ela é um extra. Ela é a construção do seu patrimônio. Ela está indo diretamente para a coluna dos seus ativos, para lá na frente você usufruir desse bem, né? É E por verdade. falar nisso, quanto tempo você toma por dia para poder gerenciar esse teu empreendimento aí? Então, para gerenciar o empreendimento não é muito esticado, não. É Uhum. bem tranquilo. Eu vou na obra. Às vezes eu não consigo, às vezes nem eu vou, não vou nem todo dia. Mas eu gosto de passar por estar acompanhando, mas meu tempo eu vou lá de cedo, vejo o que está precisando, adianto o material. Eu compro material já em quantidade para não estar precisando repor nada, para não estar Sim, com pressa, nada de sim, sim. correria exagerada. Então eu passo umas 2 horas na obra, uma hora, às vezes eu passo uma hora. Eu vou lá de manhã, vejo como é que tá, a gente organiza o que vai fazer no dia e eu vou Sim. em atividade do dia. E qual que é a perspectiva de término dessa obra aí? Então, eu pretendo terminar ela mais ou menos em abril. 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 Bom, só para contextualizar para o pessoal aí, o Cleiton está fazendo um empreendimento, para quem chegou depois ou não viu essa parte, o Cleiton está fazendo uma casa que vale, depois de pronta, R$ 1 milhão e que ele tirou do bolso quanto? R$ 32.000 para viabilizar o. R$ 32.000 para viabilizar o empreendimento todo. Não quer dizer que ele construiu essa casa com apenas R$ 32.000. Quer dizer que ele viabilizou ela com esse recurso e uma das estratégias que é ensinado na comunidade de donos é através de recursos de banco. Essa é uma delas. Poderia ser de outras formas como é ensinado lá. Mas é uma das mais eficientes para esse caso aí e o Cleiton está fazendo Léo, dessa forma. e para você ver como é eficiente essa forma, porque meu financiamento bancário foi de 500, eu peguei do banco 570 mil. Minha casa está orçada em 600. Entendeu? Os 32.000 que eu entrei no financiamento, o restante vai cobrir eu pretendo cobrir o restante com o dinheiro todo do banco. Com todo do banco. Todo. Provavelmente isso vai acontecer. E você, como corretor de imóveis, com o networking que você tem também na área, é possível que dentro desses próximos 4 meses você fomente a venda desse imóvel. Talvez lá no finalzinho, venda. E aí você pega já um caixa, já coloca para o bolso, já se torna teu lucro, depois o teu cliente faz aí um financiamento para quitar o seu financiamento e seguir a vida dele, né? É uma coisa É, que provavelmente vai acontecer. essa é a busca. Eu estou fazendo, como eu falei, a gente está na segunda laje agora. Vamos fechar o platibanda da casa e aí, quando terminar a estrutura toda, aí eu vou começar a trabalhar a venda. Vai entrar em acabamento, eu venda para tentar chegar no final da obra já com ela vendida. Isso, isso. É Que é bom. Ali, quando tiver a primeira demão, quando der o selador, né? Der a primeira. Não precisa ficar uma tinta, mas quando der um selador, ela fica branquinha, fica ela branquinha. já. Isso, ela já fica com cara de pronta, sabe? A partir dali, o cliente já vê a casa como se ele fosse morar nela. Isso traz uma percepção de valor maior para o E, cliente, né? e o terreno, e eu consegui otimizar muito o projeto, porque o meu terreno aqui, ele é um lote relativamente pequeno, é 10 por 20, não é um lote grande. Mas a gente conseguiu encaixar uma casa com 165 metros quadrados, com garagem para 2 carros coberta, com o pé direito elevado na escada, com o hall da escada com o pé direito duplo. Conseguimos colocar 3 quartos com 2 varandas em cima, 3 banheiros em cima, são 3 suítes. Uma suíte master com closet e com um banheiro com pia dupla. A gente conseguiu colocar uma piscina com 5,5 metros por 2,5. Então foi bem otimizado, cara. Eu Cara, fiz o projeto como se fosse para mim morar. ótimo, ótimo. Mas com a visão comercial, né? Com a visão comercial Visão de um comercial. produto que atende grande parte das pessoas desse perfil, né? Então, o que, que eu busquei fazer? Eu busquei, antes de fazer projeto também, pesquisar muito na hora de viabilidade também, da compra de terreno, na viabilidade do projeto.
Eu fui buscar informação também nos concorrentes. Eu fui ver as casas que estavam sendo feitas no condomínio para ver o que eu não gostava, o que eu achava que não seria interessante na hora da venda. Porque Sim, como eu tenho contato com o cliente, eu consigo entender mais ou menos o que o cliente pensa, né? Então com certeza. eu tentei excluir da casa tudo que eu acho que o cliente não é interessante na hora da venda. Então ficou um projeto maravilhoso. Eu tô, né, porque eu sou suspeito para falar, né, cara, mas o projeto ficou maravilhoso. É isso aí, tu tem que estar comprando ele com toda a força para que você venda ele para a primeira pessoa que aparecer. Cara, é, a primeira casa que eu fiz, eu vendi para segunda, para terceira visita. Terceira visita. Terceira visita na obra. Uma era, era no momento que não era nem para aparecer na obra, tava chovendo, barro, e o cara chegou de tênis branco na obra e com o AirPod. Eu lembro muito bem, assim, é, óbvio que o cara não vai querer naquele momento ver a obra, né? Então tava muito crua. A segunda era um casal que daí a segunda veio uma proposta, só que era um triplex, me ofereceram, e não era do nosso presidente. É um triplex aqui na região, e aí era quase 50% de permuta, era uma permuta muito alta, não fez sentido, mas já veio proposta na segunda, e na terceira empacotou uma venda aí com uma permutinha barata aí, liquidei em 15 dias e Ah, foi então embora. rentabilizou. Sim, essa Legal. última casa que eu vendi, a primeira visita, fechamos. Por quê? Porque é a mesma situação sua. Não é porque a gente é mão solta e fecha qualquer negócio. É porque como a gente confia tanto no nosso produto, a gente transpira, né? Sabe o quanto a gente analisou, entendeu o produto ideal, escolheu os materiais com carinho, fez um produto de boa qualidade. O cliente vai perceber que a nossa boa intenção houve ali, que é um produto bom, né? Então ele tende a comprar e em virtude da nossa confiança no produto. Verdade. Eu estou tentando fazer. Eu tentei imprimir um projeto diferenciado em relação ao que a gente vê no condomínio, Sim, também com a qualidade na construção, qualidade construtiva. sim. Não adianta só eu imprimir um projeto bonito, mas a qualidade construtiva deixar a desejar, né? Com certeza. Eu estou Com tentando. certeza. Como eu disse a você, eu estou fazendo um projeto como se fosse para mim morar. Sim, Estou fazendo o que eu posso de melhor para entregar o melhor para o cliente, para a pessoa que sim, comprar a casa realmente ser feliz na casa. sim. Quando que foi o momento, o mês que você comprou esse terreno? Eu comprei ele, eu assinei o contrato em agosto. Eu acho que eu não. Agosto. Eu assinei o contrato no banco em agosto, mas o terreno eu acredito que eu tenha comprado 2 meses antes. Por Dois volta de um meses antes. meio, 2 meses antes. Junho, Por volta de junho, meio do junho. ano. Você vai terminar essa casa em abril. Você vai Por volta- regularizar ela e você vai provavelmente regularizar e receber o recurso todo dentro de 60 dias após o término, que vai coincidir com junho novamente. Então, a gente está falando um ciclo de 12 meses, 12 né? meses. Esse 12 foi a primeira. meses. Isso mesmo. Um ciclo de 12 meses, só para quem está ouvindo e assistindo aí, o Clayton ele viabilizou um empreendimento de R$ 1 milhão que vai colocar no bolso. Se você mesmo vender, nem comissão você não vai pagar, mas É verdade. é possível e provável que isso aconteça. Né? Se fizer um trabalho aí, você vai fazer a venda direta. Então, supondo que você só vai pagar imposto e os juros do financiamento, você vai ter aí, eu quero fazer essa conta aí, 600 mil de financiamento, 7% de custo mais ou menos, não vai gastar isso aí, 50 mil de juros, mais os impostos ali do valor que você vai ter de margem, 400 mil, 40, 60, a gente está falando em cento e poucos mil, em torno de 300 mil reais, É, 250 a 300 mil reais é o que você vai colocar no bolso, sabe? Então, para contextualizar para todo mundo aí, ciclo de 12 meses, 250 mil reais de lucro líquido, jogando um pouco mais abaixo e sendo mais conservador, 250 mil reais de lucro líquido. Lucro líquido o que, que é, pessoal? É o que é a última linha do balanço, depois que você já pagou todo mundo, inclusive pagou o que tirou do seu próprio bolso. Né? Então, é 250 mil de lucro líquido, investindo 32 mil reais da sua conta bancária. Né? Uma exposição de caixa baixa em relação ao retorno, né? Léo, eu tive uma sacada boa também, foi que eu consegui uma. Eu comprei o lote por 148, 145 mil, mas aí teve um acréscimozinho por conta do prazo da liquidação do contrato pelo banco. Uhum. Então ficou em torno de 148 mil. E eu consegui uma avaliação do banco de 200 mil. Então me ajudou também na questão Sim, da pagamento do banco na parte da incorporadora.
Porque Sim, eu teria que pagar 20% teoricamente, né? Porque o banco sim, paga 80%. Então eu só paguei 10%. sim, Conseguiu eliminar para mim 10% do pagamento do lote. também. E, Tu vê só, todas essas sacadinhas, todos esses detalhes vão te ajudando a diminuir tua exposição de caixa, né? Você ter avaliado mais o terreno, talvez a forma como foi preenchida a PCI também deu para você conseguir financiar um valor um pouco mais alto, né? E com isso tudo vai diminuindo a sua exposição de caixa. Em alguns casos, como que foi do próprio Clayton, não vai precisar expor aí 20% do que dos recursos próprios, né? Foi exposto menos, que foi para dar entrada no terreno, para poder fazer a documentação inicial, né? Legal. E antes de eu entender, eu gostaria de sintetizar para todo mundo que está ouvindo aqui as sacadas que você teve é, construindo essa casa, viabilizando ela através, seguindo o método ensinado na comunidade de Domus. E antes também aproveitar quem está ouvindo e assistindo aí, avisar, talvez alguns saibam, talvez não, mas semana que vem começa o evento Construir para Vender. Vai ser online, onde você vai aprender essa estratégia que o Clayton está utilizando, a estratégia que eu também utilizo na minha incorporadora e várias outras para você viabilizar seus próprios empreendimentos com poucos recursos próprios, até mesmo sem experiência na área. Não quer dizer que por você não ter experiência na área, você precisa ter faculdade de engenharia civil, você precisa entender tudo de obras. Não, você precisa saber quem contratar que entenda isso. Né? Você precisa saber a estratégia do negócio. O próprio Clayton, ele não é engenheiro civil, ele é corretor de imóveis. Ele entende da parte comercial, mas ele buscou as ferramentas certas, as pessoas certas para construir. Porque o que eu estou ensinando vocês aqui não é levantar tijolo, é ganhar dinheiro, que é totalmente diferente uma coisa da outra. Tocar obra é uma coisa, agora, incorporar é outro negócio, construir para vender é outra estratégia. Então, se vocês querem participar do evento, depois vocês vão ali, depois desse podcast, você está ouvindo ou está assistindo, tem o link na minha bio do Instagram, tem o link onde você estiver ouvindo, para você também participar do evento. Tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí para você criar e multiplicar o seu patrimônio. Não quer dizer que você tem que largar o teu emprego, largar o que você faz para empreender na área, construir para vender. Você pode fazer isso paralelo como uma fonte de renda secundária e assim você vai construindo o seu patrimônio enquanto você vai pagando os boletos com a sua atividade principal no dia a dia. é verdade. Bom, É você acreditar, cara, a coisa acontece. com Se você certeza. acreditar no negócio, você for dedicado, você estudar, pôr em prática o que você aprendeu. Não estou dizendo você chegar no final do curso e tentar pôr em prática tudo do curso. É você ir passo a passo e galgando lá degrau a degrau, a coisa acontece, cara. A coisa acontece. Eu não tinha, eu confesso que quando eu comprei o curso porque eu queria aprender base teórica, aprender a ter um know-how, né, que eu não tinha. E não foi fácil para mim. Se eu falar para você que foi fácil, eu tô mentindo. Mas Sim. foi possível. Então, se eu tivesse desacreditado de mim, não É. adianta ter feito. E tem que trabalhar para ganhar dinheiro ou o Cleiton não precisa? Não, Não, eu pergunto isso, é uma brincadeira, porque, cara, tem que trabalhar. tem que trabalhar, pô. Tem que Tem que trabalhar. trabalhar. Tem que... Incorporação imobiliária ganha-se bem, traz um lucro muito bom, é seguro, mas não quer dizer Você não vai trabalhar. que não vai trabalhar. Vai trabalhar, vai ter problemas para resolver, como qualquer outra coisa na vida, né? Como qualquer outra coisa. A diferença é a relação entre esforço e retorno, É, sabe? Porque eu já trabalhei na roça, roçar mato, né? Quando eu fui corretor de imóveis aqui, no primeiro, segundo ano aqui em Balneário Camboriú, Cleiton, eu morava num apartamento de estudante que chegava de dezembro a março, terminava a faculdade de engenharia civil, eu tinha que voltar para minha cidade porque eu não podia ficar aqui, porque daí eles alugavam por diárias os apartamentos aqui. E eu voltava para onde? Eu voltava para onde meus pais moram, que é no meio da roça. E aí o meu trabalho era roça-mato. Era das 7 da manhã até a hora que eu aguentasse. É, então o esforço lá era muito grande. E o retorno era era pequeno. muito pequeno, porque dali um mês o mato crescia de novo. É, e aqui também dá muito trabalho. Então, toda vez que eu reclamo, e isso serve para todo mundo que estiver ouvindo, toda vez que você reclamar, seja de qual situação for a sua, ao menos isso acontece muito comigo, né?
A gente tem problemas todo dia para resolver, mas quando isso acontece, eu já mordo minha língua, me dou uns tapinhos e falo, cara, isso não é problema. Aliás, isso aqui eu vou resolver, mas eu ganho muito mais para resolver isso aqui. O retorno é muito é maior do que a maior parte das outras coisas, né? Então, vale a Verdade. pena. A gente quer aqui, tanto o Cleiton quanto eu, inspirar e ensinar e mostrar que é possível para vocês. Mas a gente não quer iludir ninguém, dizer que não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Dá para começar sem dinheiro, com pouco recurso próprio, dá para começar sem experiência na área, dá sim, mas tem que trabalhar. E aí metade das pessoas já desistem, né? Porque, pô, tem que suar a bombacha, né? Ali tem que trabalhar, mas faz parte. E é para Estamos mim, aqui para quem. para mim é um mundo novo, né, cara? Eu continuo exercendo minha profissão de corretor, mas a incorporação, a obra propriamente dita assim, é um mundo novo para mim. E é motivação total, cara. Eu tô feliz por cada fase que vai passando, a casa vai subindo, você vai se motivando cada dia mais. Show de bola. O que você pretende fazer com o lucro desse primeiro empreendimento? Fala aí. Então, eu pretendo, Léo, eu pretendo continuar incorporando. Pretendo comprar outro lote. Você não vai comprar uma Porsche? Não, vou não. Não. Mas Eu corretor pretendo. tem que comprar Porsche. Corretor Não, sem cara, Porsche não, eu não, preciso, eu não vende. preciso, eu tô buscando minha liberdade financeira, né, cara? Minha independência financeira. Então eu Sim, preciso reinvestir o dinheiro. Ele precisa se multiplicar. com certeza. Algumas vezes, né? Algumas vezes. Aí depois você pode tirar Algumas uma vezes. coisinha para tirar um luxozinho, mas Com certeza. inicialmente não. Inicialmente eu quero reinvestir o dinheiro. Com certeza. Eu Porque super concordo contigo. a gente tem, a gente tem outros condomínios aqui em João Pessoa que tem portes maiores, né? Tem casas de 1,5 milhão, casas de 2 milhões. Então, assim, eu não, esse condomínio que eu estou fazendo, ele é um condomínio que tem um nível muito bom. Mas ele é um condomínio que está em ascensão, não é um condomínio dos mais elevados. Então, tem outros Sim, que eu posso depois galgar como meta. sim. É exatamente isso, exatamente isso. Vê só, né? Você pode tanto fazer mais unidades desse tamanho, com um ciclo de 12 meses, ou você pode ir para um padrão ainda mais elevado, que quanto mais elevado, menos players tem, menos outras pessoas estão atuando, né? E da mesma forma que eu estou fazendo aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer uma casa de 8,5 milhões agora, porque eu poderia ficar nas de 2, 3 milhões. E vou fazer uma agora de 4,5 milhões também. Mas quanto mais elevado, se tem esse público na sua região, quem estiver ouvindo aí, vai subindo a régua e, consequentemente, a margem de lucro também ela vai sendo bem interessante. No teu caso, Cleiton, eu vou te desafiar. E eu quero ver Ah, se durante esse ano aí e não tem opção de você topar o desafio ou não. É uma imposição. Provavelmente você vai fazer esse teu segundo empreendimento, pode ser que seja uma casa ainda maior, ou pode ser que você vai aportar um recurso para fazer financiamento, ótimo. Mas eu te desafio você fazer uma segunda com essa mesma estratégia de recursos, só que em nome de alguém. Você é um corretor de imóveis, você conhece muitas pessoas aí, tem alguém aí com um CPF interessante, com uma renda legal, com um caixinha de 100, 200 mil reais, para você fazer um financiamento em nome dessa pessoa e dividir o lucro lá na frente. Aí você, pô, mas é metade do lucro. Sim, mas você não vai expor capital nenhum. Você vai capital. entrar com a sua inteligência. Vou estar Você vai ganhando. entrar. Você vai, com certeza, isso aí vai para a tua coluna de ativos. Ontem à noite, na aula ao vivo que eu dei, eu mostrei uma casa de 4,5 milhões que eu vou fazer, que eu estou fazendo, já estamos iniciando essa semana, só falta ligar a energia lá, que agora, mas essa semana liga, daí já começa a fazer tapume e tudo. 12 meses a gente termina a obra, uma obra de um pouco mais de 400 metros de área total construída, e que eu estou fazendo ela 4,5 milhões para venda sem recursos próprios, né? E metade do lucro em torno de 500, 600 mil reais, 650, a gente fez a conta ontem, vai ser o lucro líquido meu. Poxa, essa grana vai para minha coluna de ativos. Eu não tinha ela antes, né? Tá agregando. Exatamente. Então eu te desafio a fazer uma assim também. Vamos ver se você. Porque você vai trabalhando como corretor de imóveis, eu nem te estimulo a não ser, a não continuar. Acho que tem que continuar exercendo, até porque você ganha inteligência de mercado, você está no meio, tudo. Mas cada vez mais, ano após ano, você vai fazendo mais volume de obra, você vai fazendo duas, talvez você vai fazer três, ou talvez não vai fazer mais, mas você vai fazer maiores.
e vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, mas eu ganho aqui, ó, eu ganho tanto na corretagem e eu ganho tanto aqui na incorporação. Se eu utilizar esse tempo, essa energia que eu desprendo aqui na corretagem, aqui, talvez eu ganhe ainda mais, né? Então pode ser que chegue esse momento lá na frente. Provavelmente chegará. Tive outra sacada legal, cara. Quando eu peguei os 20% do banco, que eu solicitei os 20%, eu utilizei esse recurso e aí a avaliação do engenheiro, a avaliação física do engenheiro é com 30%. É 30%, né? E depois 85%. Aí quando o capital apertou, eu falei, rapaz, e agora? Eu falei, vou pedir um adiantamento. Aí o meu engenheiro, que é um amigo meu pessoal, ele me orientou assim, ele falou, Cleito, vamos pedir 9,5% para completar 29,5%, porque o engenheiro não vai ainda. Então você pega esse capital e adianta, acelera aí tudo que puder. E aí eu pedi mais, aí eu peguei 29,5% sem o engenheiro ir. E estou acelerando a obra. Eu estou indo para o máximo que eu posso, porque na próxima edição, quando o engenheiro for, eu vou tentar puxar o maior adiantamento que eu posso, para poder dar um arranque final na Um obra. sprint. É, um Não um sprint. sprint, não. Boa, boa. Ótima É, estratégia. Muito boa. Muito boa é, mesmo. E aproveita essas estratégias aí que você consegue cada vez manter essa exposição de caixa baixa que você está tendo aí. Que realmente isso é um dos melhores benefícios, né? A exposição de caixa baixa em relação ao retorno lá na frente. é verdade. E assim, eu gostaria de saber algumas sacadas que você teve ao longo desse caminho, desde que você ingressou na incorporação imobiliária aí. Uma das sacadas aí pode ser técnica, pode ser mais papo coach, mas é porque essas sacadas mais mentais, faz muito sentido para todo mundo que estiver ouvindo também. Cara, sacada eu acho que foi mais atualização de projeto. Você tá acompanhando a obra e tá vendo o que você achou que ia ficar legal e da hora não ficou tão legal e você já altera na hora e já corre, já faz alteração. Mas essas coisas aí tem. Mas foi tudo bem programado, as coisas estão acontecendo bem dentro do que eu programei. Só algumas coisas que eu vou corrigindo de acordo com que a obra vai subindo, eu vou corrigindo para poder a obra ficar bem fidedigna, né, com o arquitetônico, com o projeto. Mas é mais isso, foi umas coisas assim. Sim, tá. E, e essa parte de aprendizados, quais foram os aprendizados até aqui? Você teve algum aprendizado assim que você gostaria de compartilhar aqui? Se Cara, tivesse alguns assim que a gente pudesse reunir, seria interessante. então, eu tive muito aprendizado na obra, né, cara, com relação à obra. Primeiro que eu aprendi essa parte de crédito que eu não conhecia. Eu trabalho no segmento do Casa Verde e Amarela, então meu crédito ele é diferente da linha de crédito para aquisição de terreno e construção. Eu não tinha Certo. família. Então, esse aí foi um aprendizado absurdo para mim. Eu fiz um financiamento de 800 mil. Eu não acredito, eu confesso para você que quando o cara me disse aprovou, eu falei, nossa, eu fiquei gelado porque eu não esperava que fosse aprovar. Então, assim, isso aí foi um aprendizado absurdo para mim. Eu consegui viabilizar um negócio desse. Aí, segundo, obra, rotina de obra. Eu aprendi muito com a rotina de obra. Porque é uma obra diferente, uma obra mais técnica, mais detalhada, o tratamento com o pessoal, o pagamento de pessoal, porque essa parte sou toda eu que cubro, né, que faço. Então eu acompanho os orçamentos, planilhas, eu faço a compra dos materiais, eu catalogo, faço pesquisa de preço. Assim, tudo eu tô aprendendo muito, cara, muito na obra. É algo bem interessante, bem legal, cara. E aprendi muito Certo. na comunidade também. Eu busquei muita informação na comunidade. Muito no curso sobre a parte de tributação, sobre a parte de checklist de obra, essas coisas também que eu não tinha. Aprendi muito, cara, no curso. Foi muito rico para mim. Legal, legal, legal mesmo. E qual que é a tua... Você tem uma meta aí nos próximos, talvez 5, talvez 10 anos, ou você não é muito de fazer esse tipo de projeção? Mas você tem uma visão sobre a incorporação imobiliária? Até onde você quer chegar com esse mercado? Eu tenho. Aqui é o seguinte, aqui em João Pessoa tem muito nicho também, tem muito mercado pro nicho do Casa Verde e Amarela. Então, minha meta daqui a 5 anos é conseguir conciliar as casas do alto padrão com Ótimo. um tipo de empreendimento com um valor menor, atingir Uhum. uma classe mais baixa também, entendeu? Sim,
eu quero atingir, um exemplo, um prédio com 8, 10, 12 apartamentos, entendeu? E eu quero Uhum. não deixar a casa de alto padrão, que não é meu interesse deixar, mas eu quero mesclar as Sim, coisas. Conseguir estar entendi. mesclando. Vai ser bem interessante você ir constituindo um CNPJ, então, de uma É, incorporadora, para ir criando um lastro financeiro, para que você possa futuramente conseguir financiamento para esse segmento de construção, né? A gente provavelmente nesses próximos anos aí nós vamos ter um incentivo muito grande para segmento popular, tá? Então vai ser um momento bom para surfar esse mercado, porque por muitos anos esse produto ficou estagnado, muita gente saiu dessa, verdade. dessa, desse segmento popular, porque inviabilizava, né, em termos de financeiro, de margem de lucro, mas que vai começar a acontecer novamente, né? Vai ter espaço novamente para empreender nesse segmento, né? Então, se você conseguir se posicionando desde agora, né, com o CNPJ, seguindo os regimentos aí da Caixa, tenho certeza que você vai colher bons frutos aí. É um segmento que antigamente era para o amador, era para o cara para o dentista que tinha seu consultório e fazia 2 casas por vez para venda É, pelo segmento Minha Casa Minha Vida. Hoje, como a margem de lucro ficou um pouquinho mais, aliás, ela ficou mais estrangulada, a margem de lucro diminuiu, aumentou o custo do terreno, aumentou o custo de construção, mas o valor de venda não aumentou tanto quanto o aumento do custo. Com isso, a margem de lucro estrangulou. Então, quem está ganhando dinheiro? Quem tem processo, quem tem escala, faz vários, quem tem tecnologia, por exemplo, parede de concreto, esse tipo de coisa. E quem faz em uma quantidade mais considerável. Fazer poucas unidades já não é mais o caminho, né? Léo, Então, esse insight que você deu agora aí sobre a margem de lucro é real mesmo. Aqui, a margem de lucro, que nem eu fiz o primeiro negócio foi as 2 casas. Mesmo se eu não tivesse empatado, a minha margem de lucro seria mínima. Então eu falei, cara, eu preciso procurar alguma coisa que me rentabilize, porque na casa eu não vou conseguir. uhum, Então foi para onde eu pensei na casa de alto padrão. sim. O segmento popular, ele tem essa característica, né? Tem que fazer em volume, fazer em escala, utilizar a tecnologia, otimizar todos os processos possíveis para ter lucro pelo volume. É verdade. Por isso que eu nunca recomendo uma pessoa que quer ingressar na incorporação imobiliária começar pelo segmento popular, porque segmento popular é para profissionais. Médio e alto padrão ou altíssimo também é para profissionais. O médio padrão, esse produto que você está construindo, talvez já ali já se enquadra no médio alto, mas aí segmento de Médio 400 padrão. mil, 500 mil, 1 milhão até 1 milhão de reais, é um produto que não necessariamente é para profissionais. Não quer dizer que você pode construir de qualquer jeito, não é isso. Eu estou dizendo que você pode ingressar sem experiência, porque você vai ter mão de obra abundante, e se você errar a mão no sentido de não otimizar os custos, ter algum retrabalho, algum tipo de inconveniente, você vai desidratar um pouco a sua margem de lucro. Mas mesmo Você, assim você vai ter lucro. você não vai quebrar. Não, não vai quebrar. Não vai quebrar. E esse é Verdade. o ponto importantíssimo. Se você abrir uma franquia de qualquer franquia de paleta mexicana, que era uma febre lá em 2013, eu lembro muito bem. Mas se você abrir uma franquia de qualquer coisa, por mais que seja um processo validado, um empreendimento validado, um negócio validado, em todos os cantos do país, às vezes, você pode quebrar. Porque você investe nela e pode ser que não teve aderência na região, não teve um público e você fez uma reforma e você alugou e fez um contrato de 2, 3 anos e investiu R$ 200 mil na reforma e mais na franquia e contratou funcionário e tal e, pô, não virou negócio. E aí você tem prejuízo. O Matheus está dando risada ali. Eu ia falar franquia de açaí, porque o Matheus, que é do time da Domus, ele já foi empreendedor de franquia de açaí. Eu sempre dou esse exemplo, mas eu pensei, não, dessa vez eu vou deixar o Matheus de fora. Mas ele está ouvindo aí. E, e então, ali você pode ter prejuízo. Agora, no quesito de incorporação imobiliária, construir imóveis para vender, como você
tinha um terreno e aí você incorporou nele uma construção, você construiu um produto ali, ele deixou de ser um terreno, deixou de ser tijolo, concreto, ele passou a ser um empreendimento, um produto imobiliário. Automaticamente esse produto ele já tem um valor 50, 60% acima do custo das coisas separadas, do aço separado do terreno e assim por diante. É verdade. Então, você tem esse spread para você errar, para você, pô, eu preciso do dinheiro hoje. Beleza, você vai vender bem barato, mas você não vai sair perdendo. Você não vai sair perdendo. Errei aqui, tive algum retrabalho, tive algumas despesas a mais, ou, poxa, quero vender logo, vai baixar o preço, vai ter uns custos a mais ao longo da... Tá tudo bem, porque perder você não vai. Do chão não vai passar. Sempre falo isso. E isso traz uma paz, traz uma tranquilidade pra gente. Porque a Traz gente não tá seguro, né? com o nosso na reta, né? A gente se sente seguro, né, cara? A gente Se vê sente seguro. que tudo que você está empregando lá na obra tá lá. Tá lá, Tá tá lá. empregado. Então ele te traz segurança, né? Não é como, que nem você falou, com a franquia de açaí, que você põe hoje, se o cliente não aparecer, seu dinheiro foi pelo ralo, né? Exatamente. Muito, Exatamente. cara. O que pode pior acontecer? Demorar um pouco mais para vender. Mas, Se você escolher um terreno bom, né, seguindo o método, se você analisou o produto ideal, como você fez, você fez o dever de casa, né, entendeu o produto ideal na região. Então, já 2 pontos aí. E fez uma construção de qualidade, contratou uma mão de obra que já tem um histórico na região, fez um produto legal. ó, deixa eu mostrar um. Olha meu caderninho de anotações do curso. Olha aí, Tanto afiou o de conta, machado. tanto de conta. Afiou o machado, né? Tá bem afiado Aqui esse machado aí. Então, o caderninho tá cheio aqui de anotação. Então, assim, foi É, fazendo o curso, aprendendo, anotando aqui e pondo em prática. Pondo em prática e a coisa vai correndo. legal, legal. Olha, você fez o dever de casa, seguiu o método. Esse empreendimento, ele vai ser um empreendimento muito bom, depois de pronto. Pode ser que ele não venda durante a obra? Pode. Pode ser que ele não venda até 2 meses no pós-obra? Pode. Pode ser que ele não venda 6 meses no pós-obra? Pode. Vamos dizer que pode. Pode acontecer, né? Porque a incorporação imobiliária vive da confiança das pessoas. Não do acesso ao crédito necessariamente, mas principalmente da confiança das pessoas. Se a pessoa está confiante, ela vai comprar. Ela vai comprar hoje, ela vai comprar daqui 6 meses. Ela vai comprar. Ela não vai dizer assim, ah, não, eu sonhava em ter a casa própria, agora não sonho mais. Isso não acontece. Ela vai querer ter o imóvel dela, ou quando ela ter o imóvel dela, ela vai querer um ainda melhor. Isso vai acontecer. Ponto final. Mas o que pode acontecer é você demorar um pouco mais para vender. Nosso risco principal é a liquidez. Poxa, eu estimava que eu ia vender durante a obra e demorou um pouco mais para vender. Mas aí a gente pega o investidor de terrenos. O que o investidor de terrenos faz? Ele compra um terreno e ele deixa lá 5 anos. Ele Para em espera. 5 anos exponencializar o resultado dele, Ele ganha no tempo, né? ganhando tempo. Então, por que? Será que a gente tem uma batata quente na mão? Que a gente precisa se desfazer logo do imóvel? Não, porque eu vendi, eu construí, agora eu preciso vender, preciso vender, preciso vender. Calma. É teu patrimônio. É a tua poupancinha, é a tua previdência privada que está ali. Tá É tudo verdade. bem demorar um pouquinho mais. Manda o jardineiro lá cortar a grama, paga, no caso aqui, 150 pila por mês para o cara manter a grama parada, R$ 200 para o piscineiro lá manter a piscina limpa, paga o condomínio, paga o IPTU, tá tudo bem. Não vai cair um braço por isso. Inclusive, em muitos casos, o imóvel ele vai valorizando ao longo do tempo, Então, né? Léo, esse condomínio que eu tô fazendo, cara, da pandemia para cá, houve uma valorização absurda nos imóveis lá. Assim, os imóveis, casa de. Eu lembro que 2 anos atrás, casa, como a gente chama aqui, sobrado, né? O sobrado, era vendida a 650 mil, 700. Hoje tá vendendo 1 milhão e já tem gente vendendo a 1 milhão, 1 milhão e 100 lá. Então, assim, deu uma E crescida. sabe o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais. Vai. E daí o pessoal vai falar assim: ah, mas o terreno tá caro agora. E adivinha só?
daqui a um ano ele vai estar mais caro. É verdade. Daí ele falou, não, não é possível, não pode ser. Tá muito caro esse terreno. Agora, não. Eu vou esperar que daqui 6 meses vai baixar o preço. Aí ele vai aumentar mais ainda. E vai aumentando. E vai aumentando. E é isso aí. Sabe quanto é Que o terreno? terra é escassa, né? Terreno na época da pandemia era 125 mil. Hoje, se você procurar por 180, você não acha. Tá de 200 para cima. Olha só. E eu ainda consegui comprar a 148. Então você já ganhou na compra do terreno. Ganhei bastante na compra. Se eu fosse comprar hoje, era uns 50 mil de diferença. Caramba. Então, assim, Essa casa que eu finalizei agora, ah, talvez eu vá mobiliar ela. Tô pensando, hoje tive reunião com uma loja de mobília, talvez eu vá mobiliar ela, até pela experiência, poder passar para vocês. Eu comprei o terreno por 380 mil, só que eu não paguei os 380. Eu comprei, você viu lá no módulo 2 do Método Domus, eu gosto de pechincha. Ou eu gosto de comprar, mas não gosto de pagar. Não gosto de pagar. então Comprar eu você queria. gosto. Então eu sou que nem você. É, comprar, assinar o contrato eu assino. Agora, pagar vamos negociar as cláusulas. Qual que foi a negociação do terreno? Era um proprietário, isso foi em 2021, junho de 2021 eu comprei esse terreno. Era um proprietário que ele estava com um parcelamento do terreno e ele estava corrigindo pelo IGPM, então ele estava Alto, salgado, salgado. salgado. Não estavam abrindo condição de negociação na época. Ele já estava com 6 meses atrasado a parcela do terreno. Qual que foi a tratativa? Ó, você paga as 6 parcelas, a minha oferta. Eu pago as tuas 6 parcelas. Parcelas deu 30 mil reais no total, então 6 vezes 5, sim, em torno de 5 mil reais a parcela. Paga essas 6 parcelas que eu estou devendo. Aliás, eu ofertei isso, eu vou pagar as tuas 6 parcelas. Daqui 90 dias eu pago 180 mil reais e o saldo fica via financiamento. Que eu ia entrar um dinheiro para mim, daí em 90 dias eu acertava. E foi dessa forma, do método convencional. Então, eu expus 30 mil reais na minha conta, num terreno que eu comprei por 380 e hoje não tem nenhum terreno por menos 620 no condomínio. É, Então, só ali houve um spread legal. é. Olha o ganho, Né? absurdo. Ganho absurdo, cara. É um Ganho ganho que absurdo. eu acho que nenhum outro tipo de empreendimento vai proporcionar. Não. Eu tenho Não vai. consumido cada vez mais conteúdo em inglês, né, sobre mercado imobiliário. Morei lá um tempinho, então eu consigo entender bem, assim, não. Talvez hoje, se eu for falar rápido, como eu estou falando contigo, talvez tenha dificuldade, mas ouvir eu ouço muito bem. E aí eu estava ouvindo ontem à noite, o cara, e ele pegou um gráfico. Quero encontrar esse gráfico para apresentar para vocês a fonte. Ele pegou um gráfico Estados Unidos, Brasil é mais, mas vamos pegar os Estados Unidos. Ao longo dos anos, o imóvel lá, claro, teve oscilações, teve quedas, teve literalmente quedas ao longo do caminho. Teve o 2008, teve uma queda e tal. Mas assim, tipo, da década de 60 até há pouco tempo atrás, em torno de 21% de valorização média anual, um imóvel lá. Que tem momentos, assim como aconteceu aqui, que tem aquelas oscilações para cima, aqueles picos de oscilação que aconteceram nesses últimos 3 anos, né? Talvez agora a gente não veja isso acontecer e nem é saudável que aconteça nos próximos 3 anos esses picos de aumento tão bruscos assim. É, Mas ele porque continua aumentando, 21% de valorização média ano vai dar o quê? 5 anos o imóvel dobra de valor, dobra de valor. Exatamente. Cada cinco né? anos ele vai dobrando de valor. Enquanto que a inflação lá foi assim, cara, nem se compara assim um com o outro. Tipo, 4% ao ano versus 20%, 21% dos imóveis, né? Então, o comprar por si só, né, ele já é um investimento num terreno. Comprar por si só. Te dar um exemplo de um terreno que eu comprei também em junho, em, em junho de 2021. Eu já ia talvez tu já me seguia naquela época, mas eu comprei um terreno que é um morro. É, e, eu ia fazer até a minha casa, minha e da minha esposa. Mas aí eu vou construir para vender, porque eu primeiro vou ganhar mais dinheiro. E esse terreno é 1.011 metros. Comprei por 900 mil, também entrada de 50 mil, pedalei, tô para pagar agora as últimas 4 parcelas esse ano aí do terreno. Mas fui pagando, 900 mil reais.
E esse terreno realmente é um investimento meu. Eu tinha comprado para fazer um trade. Não, eu vou comprar, daqui 3 meses eu vendo e já faço um lucro. Mas eu fui segurando, fui segurando, fui segurando. Hoje não tem nenhum terreno no condomínio por menos de R$ 3.000 o metro. Se pegar uma regra de 3, o terreno vale 3 milhões, mas eu sei que não vale, porque ele é um declive. No entanto, eu gosto, eu já morei em morro, né? Então a gente sabe como fazer um projeto legal no morro, né? Então uma casa depois de pronta, num terreno que as pessoas não olham, talvez não Com, vejam como ele não, valendo 3 milhões, com uma casa pronta lá ele vai valer 3 milhões o terreno. A conta vai ser essa, né? Ah, o terreno vale 3, mas a casa que custou tanto, né? Então a projeção do valor de venda do imóvel lá na frente. A sacada é que o investimento no terreno aliado à construção de um imóvel para venda, cara, exponencializa o teu resultado, né? é, E principalmente uma negociação como tu fez, uma negociação boa do terreno como você fez, né? porque Uma entrada baixa. um terreno em aclive, às vezes as pessoas não vai chegar com bons olhos, né, cara? O cara vai olhar, Sim, quando ele não tem a visão de entender o que dá para ser feito ali, ele vai, pô, aqui um terreno desse não vai valer isso tudo. Mas quando você coloca uma casa lá que realmente valoriza o ambiente, cara, ali é outra coisa. Muda totalmente de figura. muda totalmente, O muda cara vai totalmente. Nosso trabalho é esse. pagar esse valor, vale a pena, realmente. Exato. O nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é ver um empreendimento onde as outras pessoas acham que, pô, ali não dá para fazer nada. A gente vê um empreendimento, a gente vê uma casa pronta. Já As mate... outras pessoas veem só o mato, É. né? Lá na obra eu tô com uma equipe bem, assim, eu tô trabalhando com uma equipe mínima, não tô sem exageros, eu tô trabalhando com 3 pedreiros e 3 ajudantes lá, tocando a obra. Mas tá Uma equipe enxuta, bem uma chuta. obra tranquila Obra de se tocar, sem problemas sérios. sem grandes problemas. Até agora não caiu, não é verdade? Ah, cara, a obra tá firme. Deu um vento e não caiu. Ah, tá firme. Ai, essa é a parte interessante de imóveis unifamiliares. Eu te dizer, Cleiton, sinceramente, É, treme minha mão, assim como o bêbado treme quando vê pinga, na hora de pegar um terreno para fazer um prédio, para construir um prédio. Isso vem e vai na minha cabeça. Vem e vai. E aparece um terreno e eu quase negocio e eu volto para trás. E tal. Mas assim, eu tendo a não fazer. Não nos próximos 3 anos. Por quê? Porque quando eu vejo a proporção da margem de lucro que eu tenho com casas em relação a um prédio, nesse momento casas faz mais sentido. O ciclo entre compra do terreno, construção e venda é mais interessante numa casa. Você verdade. compra um terreno, constrói e vende entre 12 meses, como é o teu caso. No meu caso, 18 meses, às vezes 24, uma casa maior. Né? Uma casa, por exemplo, de 680 metros que eu vou fazer agora, um ciclo de 2 anos. Só que, poxa, a margem de lucro é sensacional. A simplicidade, cara, é uma meia dúzia de funcionário. É É verdade. oito, é A obra poucas tem pessoas. que levar, tranquila. Obra tranquila, cara. Tranquila. Vai na boa, os caras já sabem fazer, não é complexo, é fácil de aprovar, é fácil de construir. Claro que tem que ter um cuidado, claro que dá trabalho, claro que tem erro, tem que ir lá solucionar, resolver o problema, como qualquer outra coisa, mas as proporções dos problemas são bem menores. E outra coisa, Léo, você reduz também a questão burocrática por um, né, cara? Em vez de você estar vendendo 10 É uma apartamentos, família, né? uma só. É uma família, você vai tratar com um cliente só, você escolhe, uma coisa que eu aprendi é escolher o cliente que você vai vender. Eu errei feio na minha primeira casa. Ah, Errei feio, mas porque eu não tinha, eu era ingênuo pra caramba. Esse foi um dos motivos, eu sempre falo, de eu começar a ensinar, de compartilhar porque eu falei, cara, eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei. Sim, eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu passei na minha primeira casa, em todos os aspectos possíveis. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Faria de novo? 1000 vezes. Me tirou da corretagem, que era algo que eu não queria mais para mim. Me tirou de ser um engenheiro e que estava procurando, estava panfletando na rua para oferecer meu serviço de laudo e vistoria. Eu literalmente panfletava na rua para conseguir trabalho anos atrás. Me tirou disso. Eu ganhei dinheiro, mas por ingenuidade, por não ter conhecimento,
eu errei em vários pontos. E um deles foi não ter escolhido o cliente ideal, a família certa, né? Com uma clareza, vamos dizer assim, um bom senso, talvez seja a palavra, bom senso, né? Que todo mundo tem que, poxa, se tem algo a ser resolvido, que todos se abracem e resolvam junto. Mas valeu a pena, né? Então, escolher o cliente realmente é um ponto muito importante nesse nosso ramo. A gente tem que escolher quem a gente quer vender, né? Vender. Show, Cleiton. Te agradeço aí pela sua participação. Antes de você dar uma mensagem final aí, avisar todo mundo que o evento Construir para Vender vai acontecer a partir de segunda-feira que vem. A partir se você quer participar do evento, para você aprender a construir para vender, sem dinheiro, sem experiência, começando do zero. Sem dinheiro, eu não digo sem recursos próprios, ou começando com poucos recursos, como foi o caso do Cleiton, que ele viabilizou um empreendimento de R$1 milhão com 32 mil reais do bolso, né? E com isso, você pode ingressar nesse ramo também e viabilizar seus próprios empreendimentos na etapa mais rentável do mercado imobiliário, construir seu patrimônio de forma segura, de forma tranquila e devagarzinho, literalmente de tijolinho por tijolinho e construindo o seu patrimônio ao longo dos anos. Então, para você participar do evento, tem o link ali na minha bio, se inscreva, garanta a sua vaga, participe, porque tenho certeza que vai ser muito bom para você. Cleiton, manda uma mensagem para a galera aí, agora que você que viabilizou o seu empreendimento, um conselho, uma sugestão, uma inspiração, vou colocar uma música aqui de fundo. Bota a música do Ayrton Senna, cara. Ayrton Senna, boa. Manda uma dica aí pra galera. Então, cara, e primeiro eu quero agradecer você aí pela oportunidade. Agradecer você também pelo conteúdo proposto. Muito rico, muito bom. E dizer pra galera aí que tá interessada, tá pensando, que acredite, a coisa acontece de verdade mesmo. Ninguém tá vendendo pra você que vai ser simples, vai ser muito fácil. Não vai. Mas você se dedicando, a coisa acontece, cara. Você vai ver seu sonho lá, sua casa materializada. E você vencendo. Essa é a palavra. A gente acredita muito na vitória. Então, acredite na sua vitória e compre o curso, faça realmente, valorize seu tempo. Não compre o curso por comprar, compre para valorizar, compre para você aprender realmente e botar em prática o que você está aprendendo. Então, você vai ter sucesso. Isso aí eu não tenho sombra de dúvida sobre isso. Faça que nem eu. Eu, graças a Deus, estou tendo sucesso. Deus em primeiro lugar e meu trabalho, meu esforço, minha dedicação. E, Léo, muito obrigado por tudo e estou à disposição. Se alguém da comunidade tiver em João Pessoa, quiser conversar comigo, estou à disposição. Quiser conhecer a minha obra, ver o meu empreendimento, vou estar super satisfeito em apresentar. Show demais. Ótima mensagem essa sua, de tão importante quanto estudar é a prática. Tem que implementar, seguir o método, né? Você seguir o método, tá aí com o seu caderno cheio de anotações, realmente fez o que tem que ser feito. Não é fácil, mas vale muito a pena, né? É verdade. Olha, faça um companheirinho desse aqui, ó, cheio de anotação e vai para cima, que a coisa acontece. Boa. Show demais. Obrigado mais uma vez, Cleiton. Tchau, Léo. Pela confiança de sempre. Muito sucesso para você cada vez mais e espero cada vez mais ver empreendimentos seus aí postando na comunidade. Tamo junto. Cara, obrigadão. Obrigado. Valeu, um abraço.